amigo, olá, minha amiga. Mais uma programação de Viva a Vida com Paz e Vida. E é isso mesmo que Jesus tem para você, muita paz, muita vida. É viver os seus dias em paz, independente das circunstâncias, independente das más notícias, né? Nós podemos ter paz sim, porque nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E um dos frutos do Espírito Santo é paz. E começa agora o programa Viva a Vida, Paz e Vida, por favor. Eu sou a pastora Thalita Palharim e peço a você que continue ligadinho nessa programação. E agora a gente confere o que você vai ver. O louvor a Deus com a cantora e pastora Thalita Palharim. Ministração da palavra com a pastora Leda Palharim. Ainda hoje, conversando sobre a Bíblia. E eu já te convido nesse início de programa a estar conosco na Paz e Vida, Ministério Zona Sul, destacando para você que na Paz e Vida, ali do portal do Morumbi, quem está à frente dessa igreja é o pastor Ideraldo, meu pai, que você conhece bem, você que acompanha há vários anos aqui o programa Viva a Vida com Paz e Vida, obedecendo à lei eleitoral, porque como você sabe, em outubro acontece as eleições para prefeito, para vereadores, e o meu pai, o pastor Ideraldo Palharim, obedecendo à lei eleitoral, não estará presente por esses meses. Eu vou ficar aqui sozinha até outubro, vou estar aqui sozinha, meus irmãos. Sozinha não, com Deus, Jesus, o Espírito Santo e a sua agradabilíssima companhia. Mas como eu estava dizendo, pastor Ideraldo Palharim, pastora Leda Palharim, a minha mãe, e eu também, sempre que possível, já que paralelamente eu tenho aí uma agenda a cumprir, né? Mas sempre que possível eu estarei também aos domingos às 18h30. Às quartas-feiras, às 19 horas, a minha mãe, a pastora Leda Palharim, quem ministra a palavra. Às sextas, às 19 horas, quem ministra a palavra é o meu pai, o pastor Ideraldo Palharim. E domingo, às 18h30, a família toda, eu, minha mãe, meu pai, todos nós, até minha filhinha, todo mundo lá, para receber você carinhosamente. E claro, em primeiro lugar, quem te espera? O Senhor Jesus. Ele espera por você, você que talvez tenha se machucado, porque você fez homens o seu Deus. E os seres humanos são falhos, nós somos falhos. Eu peço a você que nunca olhe para mim como alguém, nossa, que não erra, que não falha, porque a nossa natureza é pecaminosa. Nós falhamos sim, por isso não fixe o seu olhar nas pessoas, mas sim o seu olhar em Cristo. E talvez você tenha se afastado da casa de Deus por N motivos. E um dos motivos que eu percebo muito são pessoas que se decepcionaram com homens e mulheres. Mas eu convido você então para retornar à casa do Pai, nos fazer uma visita ali na rua Dr. Luiz Migliano, 1215, no portal do Morumbi. Rua Dr. Luiz Migliano, 1215. Esta rua ela é paralela à Avenida Guilherme Dumont Vilares e fica bem próximo à Avenida Giovanni Gronchi também, tá bom? Bom, vamos à palavra de Deus. Oh, meu amigo, como eu amo essa palavra. Eu amo tanto a palavra do Senhor, a palavra que me alimenta. Se não fosse Deus, se não fosse Deus, se não fosse a palavra de Deus, se não fosse a presença do Espírito Santo de Deus, o que seria de mim? O que seria de você? Eu falei no programa anterior que quando nós aceitamos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus, ele passa a habitar, a morar
dentro de nós. Você não estará mais sozinho. E Jesus, aqui em Lucas capítulo 11, ele nos ensinou a orar. Essa oração do Pai Nosso, muitas pessoas elas ficam repetindo essa oração. Muitas pessoas que não têm relacionamento com Deus, que não conhecem a Jesus, só de ouvir falar, usam essa oração para tudo. Mas aqui o Senhor, Ele nos ensinou a orar, mas não para que nós ficássemos repetindo de qualquer forma. Mais do que orar, que é importante sim fazer essa oração quando você é consciente do que ela realmente quer dizer, mas mais do que orar, a oração igualzinha ao que está aqui em Lucas 11, você precisa entender os mistérios dessa oração. O que Jesus está ensinando aqui? O que Jesus ensina através dessa oração do Pai Nosso? Bom, vamos lá. Um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar como João ensinou os discípulos dele. E Jesus responde então: quando vocês orarem, digam: Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Lembrando que essa Bíblia tem uma outra linguagem, não é a linguagem convencional, ela é mais fácil para você entender. Pai nosso que estás no céu, não é? Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo e venha o teu reino. Dai-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem. E não deixes que sejamos tentados. Aqui há alguns segredos, algumas coisas que nós precisamos entender. Quando nós reconhecemos que Deus é santo, quando nós oramos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O que é isso? Você está reconhecendo a Deus como santo. Quando você coloca Deus em primeiro lugar na tua vida, quando você, mesmo não sendo perfeito, você se esforça em agradar a Deus a cada dia, matando a sua carne, buscando as coisas espirituais, você vai viver o reino de Deus. O reino de Deus aqui na terra. Quando você coloca em primeiro lugar o Senhor, você coloca então a sua vida no centro da vontade dele e você pode desfrutar deste reino, o reino de Deus. E em outra passagem diz o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus, todo reino tem um rei. Viver o reino de Deus é você seguir o exemplo deste rei, não é? Obedecer a este rei, para fazer parte deste reino. E aí sim, você pode então, aqui, orar. Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo, venha o teu reino. Dai-nos a cada dia o alimento que precisamos. Aqui Jesus ele não estava falando apenas do alimento que é comida, bebida, que vai te fortalecer, que vai te nutrir. Aqui ele não estava falando de arroz, feijão, pão, macarrão. Não, aqui qual é o alimento que precisamos? A palavra de Deus, a presença de Deus. E ele continua: perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem. E não nos deixe cair em tentação. Essa parte ela é muito especial, né? Aqui ele mostra que para Deus nos perdoar,
nós precisamos perdoar as pessoas. Eu sei que existem pessoas que é de difícil relacionamento, né? Cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito de ser, mas nós precisamos nos lembrar que Deus tem sido misericordioso conosco. Deus tem sido misericordioso. Quando você ficar assim um pouquinho nervoso com alguém ou muito nervoso com alguém, se lembre que você também tem os seus defeitos, que você também tem os momentos onde é difícil te entender, onde é difícil ter paciência com você. Não é assim? Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades em alguma área da nossa vida. Às vezes podemos ser muito controladores, às vezes podemos ter uma língua um pouco pesada, não é? Todas as pessoas têm a sua personalidade e têm as suas características, qualidades e também defeitos. E se lembrar que Deus é misericordioso com você. Se você quer receber dessa misericórdia, que Deus, Ele quer te dar de graça, seja você também misericordioso com as pessoas. Se lembre que você estava morto em seus pecados. Nós estávamos mortos em nossas falhas, em nossos delitos. Éramos considerados, conforme diz a palavra de Deus, inimigos de Deus. Estávamos mortos espiritualmente, porque o pecado dominou. Satanás, o príncipe deste mundo, ele estava, quando éramos inimigos de Deus, e aquele que não aceita a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele é o príncipe dessa pessoa. Como eu falei, cada reino tem um rei. Eu pertenço ao reino de Jesus Cristo, ao reino de Deus. Você também? Mas tem pessoas que fazem parte, sabe, desse reino do inimigo, que agem como ele, que dão brechas para ele, que estão muito mais parecidos com ele do que com Deus. E nós mesmos estando na igreja, precisamos nos policiar, porque eu quero sim parecer com o rei do reino que eu quero desfrutar aqui na terra. Eu quero ser parecida com Jesus. E se Jesus tem misericórdia, porque nós, como eu estava falando, estávamos mortos em nossos pecados e não tinha mais jeito, não tinha como, por onde chegar até a presença de Deus, porque se chegássemos antes de Jesus Cristo, perto de Deus, morreríamos, tamanho poder do nosso Senhor. Mas o que ele fez? E por causa da imundície do pecado, ele enviou Jesus Cristo. Ele enviou Jesus para morrer por nós. Então, seja qual for o teu pecado, seja qual for a situação da tua vida, hoje, se você se arrepender, se você confessar os seus erros e houver arrependimento, Deus te recebe, Deus te coloca em seus braços, Deus te prepara um novo começo. A palavra do Senhor nos fala que todos os nossos dias estão escritos no livro de Deus. Foi escrito um livro a respeito da tua vida pelo próprio dedo de Deus, pela própria mão de Deus. E o que Deus tem neste livro são coisas boas, é um futuro de paz, é que você possa desfrutar do reino de Deus aqui na terra sendo uma bênção, sendo bem parecido com o Rei, que é o Senhor. É viver a palavra que diz que 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita. É viver a palavra que diz que mesmo nos momentos mais difíceis, há segurança, há refúgio, socorro bem presente. Agora, para viver tudo isso que Deus tem para você, você precisa ser obediente. Você precisa fazer isso aqui, ó. Jesus ensinou a orar porque ele quer nos mostrar que, primeiro,
precisamos reconhecer a Deus como Rei. Nós precisamos ser parecidos com esse Rei. Nós precisamos querer o alimento, que não é o alimento, como eu disse, arroz e feijão, é a palavra de Deus. É o relacionamento com Deus que se dá através da palavra, da oração. E aqui, no versículo 4 do capítulo 11, né? Que eu acho mais interessante. Talvez a sua oração não esteja sendo recebida. Talvez a sua oração, aliás, recebida não, respondida, me perdoe. Talvez a sua oração não esteja sendo respondida. Você está orando há tanto tempo, e cadê a resposta dessa oração? Será que você tem uma mágoa contra alguém? Será que você não perdoa alguém? Pense um pouquinho. Porque assim, Deus, Ele ouve a sua oração. Ele ouve sim. Mas algo que impede de Deus responder, preste atenção, responder a tua oração é quando você não perdoa. A falta de perdão é terrível. A falta de perdão bloqueia a tua oração. Olha aqui, perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos aqueles que nos ofendem. Jesus ensinando a orar. Você quer que a sua oração seja respondida? Você quer viver um milagre? Você quer viver a cura? Você quer viver aquilo que está escrito no livro de Deus para a tua vida? Então perdoe e se lembre, querido, se lembre, querida, que Deus te perdoou, que Deus agiu com tanta misericórdia com você. Então, o Espírito Santo de Deus que habita em você, esse mesmo Espírito, ele te fortalece para você também perdoar, para você também viver em paz, para que as suas orações sejam respondidas, para que não haja nada que venha bloquear o agir de Deus na tua vida. Então, que você possa meditar mais tarde no livro de Lucas, capítulo 11, porque não é simplesmente uma oração, a oração do Pai Nosso, onde as pessoas repetem sem meditar nos segredos, nos ensinamentos de Jesus. Precisa entender esses mistérios. Pai, nos perdoe, como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Ou seja, Deus te perdoa quando você também perdoa. Deus responde a sua oração quando você perdoa. Guarda isso e viva essa palavra. Mas agora nós vamos louvar a Deus. Vamos cantar Amor Sem Limites. Esse amor que encontrou motivos em mim, em você, para nos livrar da condenação. Esse amor de Deus que foi derramado sobre nós, nos capacita a amar os outros. Amor Sem Limites. Thalita Palharim, novo CD Amor Sem Limites. Lançamento Canção Brasil. O amor de Deus que é sem limites. Para entender esse amor, só vivendo com Ele. Você é a pessoa por quem Jesus morreu. Olha o seu valor. Como entender? Como entender esse amor? Como medir todo o amor de Deus? Como entender sem conhecer a dor? Escravos que marcaram as mãos e a agonia da coroa de espinhos. Como vi
Amor Sem Limites, novo trabalho, novo CD, você adquire nas melhores lojas do ramo ou através do www.itunes.com. Mas agora vamos com ela, a minha mãe, a pastora Leda Palharim, que te espera quarta-feira, às 19 horas, na rua Dr. Luiz Migliano, 1215. Agora de coração para coração. De coração. Olá, queridos e queridas, amados irmãos e irmãs que nos permitem, estar junto de vocês nesse horário através desta programação. Amados, hoje eu trouxe aqui um texto para que você possa meditar, quem sabe abrir a Bíblia aí na sua casa, onde você estiver, ou pelo menos antes de dormir, quem sabe ler a palavra de Deus. Eu vou falar para você a respeito de uma mulher chamada Ana. E veja, queridos, em cada período da história do mundo, em cada sociedade, existem regras, existem costumes diferenciados. No tempo aqui de Ana, como diz o livro de 1 Samuel, o capítulo 1, para Ana era extremamente humilhante ela não poder gerar filhos, porque a mulher era valorizada nessa época pela quantidade de filhos que ela tinha. Então Ana ser estéril era de profunda amargura para o seu coração. E para ajudar a essa situação tão terrível, da maneira como ela se sentia tão amargurada, ainda o seu marido, como era costume da época, ele tinha mais uma esposa. Então Ana sofria muito em ver a outra mulher dando filhos ao seu marido e ela estéril. Então, queridos, Ana parou de ter dó de si mesma e tomou uma atitude de ir diante do Senhor, confessar as suas fraquezas, as suas dores, o seu sofrimento, a sua amargura, pedindo a Deus para que lhe respondesse. E ela pediu um filho, e ela fez um propósito com Deus, ela fez um voto. E a Bíblia diz que ela estava lá no templo orando e pedindo a Deus, e ela só chorava, e os seus lábios apenas, ela tremia os seus lábios, falando com Deus, mas na verdade era o seu coração quem estava confessando a sua tristeza para Deus. A ponto de o sacerdote olhar a Ana ali orando e pensar até que aquela mulher não estava bem, que ela podia até estar embriagada. De tal maneira, ela se derramava diante do Deus vivo. Pois bem, queridos, a Bíblia fala em um determinado versículo aqui do capítulo 1, que Deus então lembrou-se de Ana. E na verdade, nós sabemos que Deus não se esquece de ninguém, não é? Não é que ele lembrou-se de Ana, mas sim, a atitude de Ana chamou a atenção de Deus. A maneira como Ana se colocou, ao invés de ficar lá chorando, resmungando, Ana não comia, Ana não dormia, ao invés de ficar nessa situação de penúria, essa situação de dó de si própria, ela tomou uma atitude e foi buscar a Deus. Então Deus lhe respondeu e Deus lhe deu um filho. E esse filho chamou-se Samuel, um grande homem de Deus, um grande profeta. Pois bem, amados, por que eu trouxe esse texto para você? Para que você se lembre dele, para que você não se esqueça. Eu não sei o tamanho da dor, do sofrimento e do problema que você tem. Eu não sei em que área da sua vida existe esterilidade. Mas eu te convido a buscar a Deus de todo o teu coração, a confessar ao Senhor todas as suas dores, todas as suas mágoas. Eu convido você a pedir a Deus aquilo que você precisa, porque a sua atitude também chamará a atenção de Deus. Deus quer que nós falemos com Ele através da oração, que nós confessemos, e o olhar de Deus estará sobre a sua vida. Leia a palavra de Deus e aprenda como ter mais comunhão com o Senhor. Deus te abençoe, espero que a palavra de Deus continue falando no seu coração profundamente e que o Espírito Santo de Deus te convença de toda a verdade. Amém? Um forte abraço, fica na bênção do meu coração para o seu coração. De coração.
Beijo, mamãe linda, querida. Nós esperamos por vocês na sede interestadual da Paz e Vida. Lembrando que existem centenas de endereços. Ligue 011 3723 7575. Acesse o site www.pazevida.com. Ouça em São Paulo nos 920 AM, 24 horas de Paz e Vida, Ministério Zona Sul. E lá no Paraná, 100.5 FM também, 24 horas. Um beijo no teu coração, que Deus continue te abençoando. Fique na paz, fique na bênção, cuide-se muito bem e viva sempre Ele, o nosso Senhor Jesus.